Agradecemos a todos que têm estado estudando a palavra de Deus conosco a cada semana. O tema dessa semana é um tema muito importante para a nossa atualidade. Vai tratar sobre as nações em profecia. Vai ter a parte um nessa semana e parte 2 na próxima semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos, sua proteção e cuidado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, aqui a questão de nações é algo fundamental e a Bíblia explica que nós todos estamos envolvidos, né, numa questão que vai envolver todas as nações no futuro, assim como ocorreu no passado. Então, antes, né, vamos ler esse verso, Daniel 7,14, para a gente entender um pouco mais sobre a questão das nações. Deus revela para Daniel que haveria um filho do homem, e esse filho do homem ia receber o governo da terra. E aqui ele explica: foi-lhe dado o domínio, a esse filho do homem, a glória, o reino. Ou seja, domínio é a capacidade de exercer poder. Né? Glória é exaltação. Né? E o reino é o governo em si. Né? Para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. Então, esse filho do homem, que Daniel não sabia ainda, não sabia quem era, e nós hoje sabemos, né? Vamos saber que de fato é Jesus, diz: o seu domínio é um domínio eterno. Então Deus revela que se o domínio é eterno, então uma vez que ele recebe esse domínio, não acaba mais. Que não passará e seu reino jamais será destruído. Então significa que os reinos anteriores todos vão ser destruídos. Êxodo 15:18, Deus também estabelece, né, que Yahvé, ou seja, Senhor aqui é Yahvé, reinará para sempre e sempre. Então, para unir essas duas as coisas aqui, a gente tem que unir Jesus, né, que é o Filho do Homem, na figura do ser humano, mas também temos que unir Jesus aqui também como Yahvé, o ser divino que vai reinar sempre e para sempre. Daniel 7,18 diz: mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Então, explica um pouco também que além desse Filho do Homem passar a governar sobre todas as coisas, diz também que os salvos, ou seja, os santos do Altíssimo, vão receber o reino e o possuirão para quanto tempo? Para todo sempre. E esse sempre aqui é explicado de eternidade em eternidade. Então, não haverá mais algum tempo depois em que os santos do Altíssimo não vão estar com esse reino. Daniel 12:2 explica que antes desse reino ser estabelecido, diz que vai haver um julgamento, pessoas vão ser ressuscitadas, como diz aqui, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, tem dois grupos de pessoas que estão, segundo a Bíblia, no pó da terra. Alguns que morreram crendo em Jesus, né, e são salvos, outros que morreram sem preocupação com Jesus, ou seja, e a Bíblia diz que eles estão perdidos. E aqui diz que uns para a vida eterna. Quem é que vai ressuscitar para a vida eterna? Aqueles que morreram crendo em Jesus. Pela fé vão ressuscitar. E quem é esse outro grupo que, para a vergonha e desprezo eterno? Aqueles que rejeitaram a salvação em Jesus Cristo. Então só há dois grupos. Nós temos que escolher qual grupo pertencer. Não escolher Jesus, automaticamente você já está escolhendo o outro grupo. Isaías 45:17 diz assim, que quem é que vai ser salvo? Aqui diz: porém, Israel é salvo pelo Senhor. Israel significa vencedor. Então, os vencedores vão ser salvos pelo Senhor, com uma eterna salvação. Então, a salvação que Deus nos garante, a mim, a você, é que ela vai ser eterna, como nós vimos aqui nos versos anteriores. Por isso, não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Então, aqueles que aceitar o plano de Deus vão estar sob a salvação eterna. Isaías 26:4 diz assim: então o que nós temos que fazer? Confiar no Senhor perpetuamente. Perpetuamente é sem parar. Mesmo que você esteja passando fome, dificuldade, perdeu o emprego, né, for abandonado, não importa. Nós temos que aprender a confiar em Deus o quê? Perpetuamente. Sempre. Porque o Senhor Deus é o quê? Uma rocha eterna. Nós somos fracos, nós somos falhos, mas Deus não. Ele é uma rocha eterna. E aqui diz 1 João 5:11. Como é que nós vamos receber essa vida eterna? Aqui diz, e o testemunho é esse. O testemunho é o quê? É alguém garantindo, João está garantindo, que sabe o que é a vida eterna. Ele diz, o que é a vida eterna? Que Deus nos deu a vida eterna. Então Deus já nos deu, a mim e você. Se você não sabia ainda, eu espero que agora você entenda. Deus nos deu a vida eterna. E o que é a vida eterna? Diz, esta vida está em seu Filho. Então, ao Jesus assumir a forma humana, tornar-se ser humano, deu para a humanidade a vida eterna novamente. Porque desde o pecado de Adão e Eva, nós estaremos perdidos para sempre. Nós tínhamos perdido a vida eterna.
Mas em Jesus nós recebemos a vida eterna de volta. E João 17,3 explica um pouco mais. E o que é a vida eterna? A vida eterna é esta: que te conheçam. Conhecer no sentido amplo da palavra. Né? Conhecer quem? A ti, por único Deus verdadeiro. Então, quem é o único Deus verdadeiro? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Jesus faz parte, né, dessa divindade. E há Jesus Cristo que invade. Por que separa Jesus Cristo? Porque a Jesus Cristo aqui é a parte humana de Jesus. O ser humano, Jesus também faz parte da vida eterna. Porque sem ele não há vida eterna para mim nem para você. Então, Deus mostra para mim e para você por que ele fez isso. Está lá em Jeremias 31:3. Ó. Há muito que o Senhor me apareceu. Apareceu dizendo o quê? Porquanto com amor eterno te amei, e por isso com benignidade tratai. Você está aqui hoje estudando essa palavra de Deus aqui comigo, porque Deus te atraiu. Porque Deus te ama, assim como Deus também me ama. E um dia Deus se revelou para mim. Então Deus vai se revelar para todos aqueles, mesmo aqueles que vão rejeitar a salvação. Mas Deus vai se revelar. Agora alguns vão rejeitar, infelizmente. Então, antes disso, nós temos que entender que Deus revela em Gênesis 3, 15, 17, né? E as consequências do pecado levam o quê? A Satanás tentar estabelecer um governo aqui na Terra. Nós vamos ver agora, ao longo da lição, justamente a questão das nações. Ele usou das primeiras pessoas que nós vemos na Bíblia, tentando ser estabelecido um reino através de Nimrod. Né? Então vamos ver quem é Nimrod. Nimrod significa, não é um nome, significa uma explicação. Isso é aquele que se rebelou contra Deus. A palavra Nimrod é aquele que se rebela contra Deus. Ou seja, não é o nome dele. Gênesis 3, 15, 17, Deus diz assim, quando Adão e Eva pecam, né? Deus aparece para eles e diz, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Deus fala para Satanás, né? E era a serpente. Entre a tua semente, ou seja, Deus vai pôr inimizade entre a semente de Satanás, então terão pessoas que vão seguir a Satanás, e a sua semente. Então tem uma semente da mulher. Que semente é essa? A semente que Deus promete para salvar o ser humano. E essa semente aqui é singular. Quem é essa semente? Jesus. E a Deus diz que esta, ou seja, a semente da mulher vai ferir a cabeça. A cabeça, né, desse sistema todo é Satanás, o próprio Satanás. Então Jesus vai ferir a cabeça e vai destruir Satanás. Mas diz que tu, Satanás, vai lhe ferir o calcanhar da semente, que é Jesus. Então Jesus foi morto, ou seja, a parte humana de Jesus foi atingida, mas não a divina. E diz para a mulher, o que vai acontecer com a mulher? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, ou seja, a tua gravidez, tua concepção, nascimento. Com dor dará à luz filhos. Então hoje é assim que acontece, até hoje. E Deus fala, não muda. E o teu desejo será para teu marido. Então Deus disse que a Eva agora tinha que estar o quê? Submetida ao governo do marido. Teu desejo será para teu marido. E ele te dominará. Outras versões falam, ele te governará. Então, governar no sentido, né, de exercer domínio, né, dentro do lar. No sentido de massacrar, destruir, perseguir, fazer mal. Em si, no sentido de ser líder e governar. Né? Liderar e governar. Adão, Deus falou, Adão, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher. Então, às vezes, né, a gente não pode ouvir a voz, né, da mulher ou do marido se isso estiver sendo contrário ao que Deus estabeleceu. A gente tem que seguir o que Deus diz. Entre o que Deus diz e o que o ser humano fala, prevalece o que Deus diz. E diz, comeste da árvore que te ordenou. Então, o pecado passa a fazer parte da humanidade, não é quando Eva come do fruto, e sim quando Adão come do fruto. Porque Deus tinha ordenado para ele não comer. E Deus diz, não comerás dela, né? Deus tinha dito para ele. O que é que vai acontecer com a maldita é a terra. Então, imagine, Deus podia ter colocado o ser humano morrendo, né? E a terra perfeita. Mas Deus não preferiu que isso não acontecesse. Deus amaldiçoou a terra até um dia restaurar todas as coisas, inclusive a terra, por causa do homem. Por causa de ti, maldita é a terra. Com dor comerás delas todo o dia da tua vida. E é o que tem acontecido conosco até hoje. Muitas dificuldades, muitos problemas para a gente ter o sustento. Mas aqui está dizendo que cabe a Adão, né,
trabalhar. O trabalho, a manutenção, o sustento, Deus colocou sobre essa responsabilidade de Adão. É lógico que hoje, né? E quando não tem homem, aí a mulher vai ter que assumir. E quando o homem não quer assumir, vai ter que assumir. Mas não é esse o plano original de Deus. Não é o plano que Deus abençoa como o correto. Então, a gente não pode confundir o plano que Deus traçou com a realidade, né, que ocorre às vezes devido ao pecado. Gênesis 10, verso 1 diz: Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Então aí Deus vai revelando, né, que as coisas continuam com problema, e chega a fase, né, que os descendentes de Noé são Sem, Cão, né, em algumas versões fala Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Então Deus, né, revela aqui aos profetas que depois do dilúvio nasceram os filhos, né, de Sem, Cã e Jafé. E dentre, né, dos filhos de Cã, está em Gênesis 10, 6, 11, diz assim: E os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabectá, e os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. Aí diz aqui que Cuxi, provavelmente foi o primogênito, gerou Nimrod. E Nimrod significa o quê? Aquele que se rebela contra Deus. Então, aquele que se rebela contra Deus começou o quê? A ser poderoso na terra. E ele foi um caçador poderoso diante do Senhor. Em algumas versões, explicações, diz que é na face, diante da face do Senhor, no sentido de enfrentar, tentar enfrentar Deus. Yahvé, esse. Pelo que é dito como Nimrod, ou seja, significa aquele que se rebelou, era um poderoso caçador diante do Senhor. No original, é diante da face do Senhor. Algumas interpretações explicam que, na verdade, ele se opunha a Deus e a Yahvé. E é por isso que a Bíblia diz que ele tentou criar, né, a Torre de Babel, para se opor a Deus. E diz que começou seu reino, ou seja, conseguiu estabelecer um reino naquela época, né? Babel, que deu origem aqui a Babilônia, que hoje é a região do Iraque, Irã, né? Que ainda continua existindo essa região. Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná. Essa terra de Siná é justamente essa terra hoje onde tem o rio Eufrates, onde tem Iraque, Irã, né, e alguns outros povos que existem agora ainda. Daquela terra saiu o quê? Assur e edificou o quê? Nínive. Então, quem criou a cidade de Nínive também foi Nimrod. Então, ao criar essas cidades, ele estabeleceu o seu sistema de religião. E nós vamos ver que Nimrod começou a estabelecer um sistema de religião para ser adorado como Deus Sol. Em alguns outros povos, ele é reconhecido como Zeus, em outros povos como Baal, em outros povos como Ra, como no Egito, ou Osíris, né? E em alguns outros povos Júpiter. Então, nós podemos ver esses nomes ainda hoje, são conhecidos, e aí nós podemos ver que algumas estatuetas dos deuses assírios babilônicos. Primeiro ali, Baal, né? Ou Belos, né? Então aqui tem as estatuetas de Baal e de Semiramis, né? Baal às vezes é chamado de Belos e Beltes, né? Que isso é como se fosse o feminino de Baal. É chamada também de Semiramis ou Asherah ou Astarote. Então na Bíblia revela vários nomes, significa a mesma pessoa. E nós vimos aqui Nimrod, né? Segurando, né, um leão, vimos ele aqui, ó, segurando animais, né? Era um ser muito poderoso, né? E tinha estabelecido. Aqui nós vemos a esposa dele, né? Que é a Semiramis, ou Asherah, ou Astarote, né? Sendo adorada com vários nomes. Em alguns outros lugares ela é chamada Semiramis, é chamada Isis, né? Que é do Egito, que é a esposa de quem? De Osíris. Então Osíris é o próprio Baal também, que é o próprio Nimrod. Nimrod e a esposa dele. Asherah, Astarote, Artemisa, em alguns lugares é conhecido por Diana. Então eu peguei aqui um livro, né, que eu tenho vou citar aqui As Duas Babilônias, muito bom, de Alexandre Hislop. Ele cita o quê? Que como Baal ou Belos era o nome da divindade masculina da Grande Babilônia, a divindade feminina foi chamada Beltis, né? No Lexo, no Récipos. Esse nome foi encontrado também em Nínive. Ó. Por que eu citei que Nimrod criou Nínive? Porque lá ele estabeleceu esse sistema de adoração. E lá foi encontrado em Nínive uma placa, né, chamada Mãe dos Deuses, né? E em um discurso que foi atribuído a Nabucodonosor, ele cita aqui que foram preservados por Eusébio, nesse documento de Eusébio Evangelho aqui, ambos os títulos, né?
de Belos e Beltes são unidos com os títulos do deus babilônico e da grande deusa. Então, o Baal é o Beltes, e as Semíramis, ou a Ashera, ou a Diana, ou a Astarote, né? Ou Ísis, né? São os deuses da Babilônia, que também são os mesmos deuses lá do Egito. Então, o que acontece? Quando o Nimrod, Deus confunde as línguas, né? Ele continuou sendo adorado como Deus Sol e a esposa dele como deusa Lua. Deus Sol e deusa Lua. E aí mudou os nomes porque confundiram as línguas. Então, em algum lugar é chamado de Zeus, em outro lugar é chamado de Osíris, em outro lugar é chamado, né, como nós vimos aqui, é, é, também Belts, né? Outro lugar também ele é chamado, né, de, vamos ver aqui, ó, Baal, Ra, Osíris, Júpiter, né? Então, esses nomes todos é por causa que houve o quê? Confusão das línguas. No passado, quando Deus confundiu. Então, expandindo o entendimento, né, os deuses assírios babilônicos diz que aqui, né, novamente no livro das duas Babilônias, fala que Belos grego, o Belos grego representa o maior título do deus babilônico. E foi sem dúvida quem era esse deus babilônico? Baal. Baal significa senhor. Então, de alguma forma, traduziram a Bíblia, né, o nome de Deus, que é Yahvé, colocaram como senhor. É muito estranho. Eu não considero isso muito estranho. Por que botaram Baal? Porque senhor significa Baal. Beltes, portanto, né, é o título da divindade feminina, foi equivalente a Baalt, que em inglês significa Baalt, sabe o quê? My Lady. E em latim significa Mea Domina. E em italiano significa, né, Madonna. E aí você vê que tem até a cantora que se autodenominou Madonna. E ela dança, né, faz cerimônias, né, de música, né, mostrando que ela é uma representante, né, dessa deusa aqui, Madonna. Em conexão com isso, diz aqui, pode-se observar que o nome de Juno, o clássico Juno, significa rainha do céu. Juno significa rainha do céu. Que em grego é chamado, sabe o quê? De Hera, que também significa Hera, significa a dama. Então você vê como a gente não sabe quase nada, né? E que o título peculiar de Cibele, o Rea em Roma, foi Domina ou a Senhora. E aí você vê, né, que além disso, há fortes razões para crer que Atenas, o nome conhecido de Minerva em Atenas, tinha o mesmo sentido. Então nós vemos aqui, ó, que Rea ou Cibele é a chamada deusa da torre do rolamento. Ó, a torre do rolamento aqui, porque representava aqui a torre de Babel. Depois mudaram, né? Botaram aqui outra figura aqui como a torre. E aí nós temos hoje a Estátua da Liberdade também, com uma mulher com a torre e uma tocha na mão. Que é a mesma pessoa, mesma figura. Algum diz que aqui não, é uma jovem. É a mesma coisa. Por isso que continua ainda esse mesmo sistema do passado. Então, Nimrod, né, ele estabeleceu um sistema de religião que Satanás, né, conduziu a fazer isso, né, de adoração ao sol e à lua, e isso não parou até hoje. Então, nós podemos ver aqui que em Sofonias 1, 4, 4 e 5 diz: estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, Deus fala, e exterminarei deste lugar o restante de Baal. Então Deus está citando o que? Baal aqui. Significa Senhor. E o nome do sacerdote dos ídolos juntamente com o sacerdote. Então Deus diz que vai exterminar essas pessoas que adoram Baal. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu. Por isso que Deus fala exército do céu, por quê? Porque Baal também, Nimrod, está relacionado com a adoração o quê? Ao sol e à lua. Ele, Nimrod, e a lua, a esposa dele. Que se inclinam jurando ao Senhor, ou seja, Senhor aqui significa Baal, se inclinam jurando a Baal, e juram por Micom. E aí eu fui pesquisar o que significa a palavra Micom. Então, Micom é a mesma coisa de Baal, é a mesma coisa de Moloque, e é a mesma coisa do Deus Sol. E diz aqui, Ezequiel 8:14, fala aqui, ó, e levou-me à entrada da casa da porta do Senhor, que está do lado do norte, e eis que ali estavam mulheres assentadas chorando a Tamuz. Aí eu fui investigar quem é Tamuz. Tamuz é esse ser aí, ó, é o próprio Horus. Porque Moloque, Moleque, né? Você vê que Moleque existe, né? Veio da África para cá, para o Brasil, mas Moloque é a mesma coisa que moleque.
mesma coisa que Malcom, ou a mesma coisa que Milcom, e como qual era o nome do planeta, sabe o que? Saturno. Que coisa, né? Então, os deuses, o nome dos planetas que as pessoas dizem que são planetas, são deuses, como Saturno, Júpiter, né? Que é o próprio Baal, né? Netuno, né? Urano, né? Marte. O único que não é planeta é a Terra. Os demais tudo são planetas. Vênus, são tudo deuses. São nomes de deuses, né? Que a gente diz que são planetas, na verdade, são deuses. E aí, investigando, a palavra Tammuz é mesmo equivalente que em outros povos a Horus, ou Deus Horus. É equivalente a quê? A Odin, equivalente a Adonis, a Osíris, né? A mesma coisa que a semente, né? Algum fala Zoroastro, né? Que na verdade é zero, significa o zero, o círculo, e significa também Suro. E esse Tammuz significa Deus do fogo. É por isso que Moloque é também relacionado com o sacrifício de crianças queimadas no fogo. E a palavra Tammuz, Tam significa aperfeiçoar e Muz no fogo. Então Deus estava falando que tinha mulheres lá sentadas chorando ao Deus do fogo, ou seja, Deus do sol também. Porque o sol, né, para eles era fogo. E a origem da cruz, ó, vem de Osíris. Osíris tinha o que aí, ó? Era uma águia, em cima tinha o que? Um sol, e ao redor do sol uma serpente. Um rabinho ali, ó. Tá vendo? Tinha um cajado, né, de rei, né, aqui, e também um cajado de sacerdote, ó, como estamos vendo aqui. E na mão também tinha uma cruz com laço. Ó. Então a origem da cruz que nós dizemos hoje que representa Jesus não tem nada a ver com Jesus. A Bíblia diz que Jesus é representado pelo Cordeiro. Em nenhum momento diz que Jesus é representado pela cruz. Na verdade, a cruz foi trazida pelo Império Romano, de onde? Desses povos, né, do passado, né, do Egito, da Babilônia. Ela começa com um T, depois é a mesma coisa de um X. Então, você vê muitas coisas relacionadas com X, né? Inclusive, né, nome de empresas, né, com X, na verdade está relacionada com esse Deus aqui. E aí a cruz com laço ou essa outra cruz aqui, ó. Isso é, que nós podemos ver em vários símbolos, né? De filmes, de redes de TV, né? De gravadoras de filmes, né? Eu já vi em vários lugares. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com esse Osíris aqui, que é o quê? O próprio representação do próprio Baal, do próprio Nimrod. E aí, se a gente for investigar aqui, ó, o Osíris é chamado Deus da vida após a morte. Olha ele com um cajado aqui. E quando eles morriam, né? Eles tinham que morrer e tinham que ficar com essa posição, né, das duas mãos aí. Aí a Ísis é a esposa de Osíris. Quem então é Osíris aqui? É o próprio Baal, é o próprio Nimrod. Quem é a esposa do Nimrod? A esposa do Nimrod é chamada Ísis, ou Astarote, ou Diana. Né? E aí tem várias derivações, né? E aí vem a figura do filho, né? O filho desses casal aqui, né? Que é chamado Horus, que é Deus da vingança, Deus do céu, Deus da proteção, Deus da guerra. E ele está aí todo com a cruz, com um laço aí. E aí vem outros deuses, né? Como Tot, Deus do conhecimento, sabedoria. O Ra aqui, que é o Deus Sol, diz que é o pai, né, do Osíris, o Ra, é o próprio Deus Sol. E aí depois o Deus Sete, né? Que é tipo um chacal, né? Esse Amun, rei dos deuses, deus dos ventos, né? E aí Pitá, deus da criação. Então eles começaram a fazer manifestações, né? De deuses, né? Mas que na verdade é homem ou mulher, e na verdade são figuras de Nimrod e da esposa dele, né? Que são adorados, né? De várias formas de divindades, né? Aí temos Anubis aqui, Hathor, né? Que é a mulher, né, que tem o chifre de boi, ó, representa o chifre de boi aqui, uma serpente também, né? Essa aqui eles faziam a figura do boi, né? Esse boi foi adorado lá no povo de Israel fez um boi, né, para fazer adoração, representava essa figura aqui da Hathor, né? Então nós podemos dizer que isso vai acontecendo ao longo do tempo e isso não mudou até hoje. Então no Egito tinha um sistema de adoração a Nimrod, a esposa,
a esposa dele, na Grécia, na Babilônia, né, em todo canto, né, foi mantido esse sistema de adoração. E Deus condena esse sistema, porque está ensinando as pessoas o quê? A não adorar o verdadeiro Deus. Então Deus chama Abraão, assim como chama você hoje. Para o quê? A Bíblia diz aqui, ó, Abraão vivia no meio de uma confusão, e Deus chegou para ele, Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Às vezes tem que acontecer conosco. Para eu conhecer o Evangelho, Deus me tirou da minha cidade e me levou para outra cidade. E lá eu conheci o Evangelho. Talvez, se tivesse permanecido na minha cidade, não tivesse tido a oportunidade de conhecer como eu conheci. Para a terra que eu te mostrarei. Então Deus levou Abraão e conduziu ele para outro lugar. Far-te-ei de quê? Uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Então Deus dá uma promessa e Deus cumpre. Tu serás uma bênção. Então Deus escolheu Abraão e depois nós vamos ver que descendente de Abraão que é Jesus. E através de Jesus Deus cumpre essas promessas que ele fez a Abraão. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus fala. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, por quê? Quem são benditos? É o filho do homem. De Abraão descende o filho do homem. Então, Deus nos abençoe e também abençoa a nossa descendência. Deuteronômio 4, 3, 6 diz assim: os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Então, a adoração aqui é Baal. Aqui. Pois a todo homem que seguiu, né, em Baal Peor, o Senhor Deus consumiu do meio de ti. Então, a adoração falsa, a pessoa não consegue permanecer com Deus. E diz aqui, porém vós que vos achegaste ao Senhor vosso Deus, hoje estáis todos vivos. Então, nós podemos ter problema, podemos, mas se a gente se achegar a Deus, Deus nos mantém. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus. Então, Deus nos revela o que? Estatutos e juízos, para que assim façais no meio da terra qual ides herdar. Então, estatutos são normas, regras que Deus nos dá para nós viver da forma correta. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Então, nós guardamos os estatutos de Deus e a gente cumpre, nós nos tornamos o que? Sábios. Perante aos olhos dos povos, hein? E ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo é a nação sábia, entendido. Se eles tivessem seguido isso, então, ainda hoje estariam no poder. Mas não seguiram. Mateus 1, verso 1 diz, né, que Jesus vem cumprir a promessa que Deus tinha dado a Abraão. Livro da geração de quem? De Jesus Cristo. Filho de quem? Filho de Davi. Então Deus, né, manda, né, o profeta revelar que lembrar que Jesus é filho de Davi e também filho de quem? De Abraão. Porque Deus tinha dado a promessa. Mateus 1,17 diz, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Então Deus faz coisa, meus irmãos, para nós entendermos que é ele que está fazendo. Até de Abraão até Davi são 14 gerações. E de Davi até a deportação de Babilônia são mais 14 gerações. Então, de Davi até a deportação de Babilônia, mais 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Jesus Cristo são mais 14 gerações. Então, Deus gosta do número 7. E os produtos do número 7. Né? 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. Você vê que o ciclo do mês é 28 a 29 dias. Né? 7 vezes 5, 35, aí eu não sei mais se tem alguma relação. Até 28 eu sei que tem. Gálatas 3, 29 diz assim, ó, para mim e para você, se nós somos de Cristo, nós somos o quê? Descendência de quem? De Abraão. Herdeiros conforme a promessa que Deus deu. Então, é por isso, meus irmãos, não há salvação, não há herança, não há vida eterna sem Jesus. Todo o plano da redenção, todo o propósito da nossa existência é conhecer Jesus e tomar a decisão em relação a ele. Então, às vezes, meus irmãos, Deus dá ao povo aquilo que ele pede. Mesmo que as consequências sejam terríveis. E aqui é um caso. 1 Samuel 8, de 7 a 9, diz que o povo, né, Deus tinha colocado juízes, né, para estar governando o povo. Porque quem era o verdadeiro rei do povo era o próprio Deus.
E chegou um momento que esse povo disse que não queria mais, queria um rei. E o Senhor disse a Samuel, ou seja, Yahvé disse a Samuel que atenta à voz do povo em tudo o que ele te diz. Então Deus não vai forçar as pessoas a segui-lo. Pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim. Então Deus estava revelando de fato que a rejeição era a ele, o próprio Deus. Imagina. Para que eu não reine sobre eles. Meus irmãos. Então a gente vai rejeitar o governo de Deus sobre nós e passamos a aceitar o governo de Satanás sobre nós. Imagina. Que troca terrível. De acordo com todas as obras que eles fizeram desde o dia que eu os tirei do Egito, Deus fala, até esse dia, com o quais eles abandonaram e serviram a outros deuses. Então eles estavam já servindo a outros deuses. Assim também fazem a ti. Então agora vão abandonar o próprio Samuel. Agora, portanto, atenta à sua voz, todavia, mesmo assim, proteste. Então Deus aceita a escolha das pessoas, aceita, mas Deus fala, olha, vai acontecer isso aí. E eu estou falando. Se você seguir esse caminho, o futuro é esse. Então Deus revelou isso para eles. Mostra-lhes a conduta do rei que reinará sobre eles. E isso aconteceu de fato. Então, 1 Samuel 8, de 18 a 21, diz: naquele dia, Deus fala, vocês vão clamar por causa do vosso rei, o qual vocês escolheste para vós. E o Senhor Yahvé não vos ouvirá naquele dia. Então Deus fala, ó, vocês vão escolher esse caminho aí, mas quando der o problema, eu não vou ouvir, porque eu já tinha avisado. Todavia o povo se recusava a obedecer a voz de Samuel. Então eles mesmo assim eles não estavam nem aí. Então às vezes muitas vezes conosco hoje, né? Deus está nos chamando para aceitar o evangelho, e a gente não quer aceitar. Mas vão vir as consequências? Vão. E diz, não, nós queremos um rei sobre nós. E ainda explica, ó, para que nós também possamos ser com todas as nações. Deus nos criou para ser com qualquer nação? Não. E para que o nosso rei possa nos julgar. Então, quem julgava o povo é o próprio Deus. Ele já tinha um rei. E saía diante de nós também, Deus fazia isso, saía diante deles. E lutava as batalhas deles. Mas eles não queriam. E Samuel ouviu todas as palavras do povo e as relatou aos ouvidos de Deus. Então Deus não sabia, já Deus sabia, mas Deus, meus irmãos, não é que ele saiba, ele quer que você tome a sua decisão. E aí eu falei disso aqui, por que eu falei disso aqui? Porque no futuro também nós vamos ter, como nação, como humanidade, vamos ter que tomar uma decisão séria. Deus diz que vai existir uma besta, que é um poder, que a Bíblia nos revela que essa besta é o poder papal, que era, ou seja, ela era alguma coisa, essa besta, já não é mais alguma coisa, né? E mesmo ela sendo o oitavo, vem dos sete, né? Então, ou seja, tem 7 poderes, né? E ela vem desses 7 e ela vai à perdição, essa besta. Deus já está falando que ela vai para o fim dela. E os 10 chifres, né, que tu viste, né, na besta, são 10 reis. Os 10 reis é governos, poderes, que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por 1 hora, juntamente com quem? Com a besta. Então Deus está dizendo que vai ser criado um governo mundial aqui, ó. A besta governando e esses reis aqui vão dar poder para a besta. E diz aqui, este tem uma só mente, ou seja, um só pensamento. É o que dá o seu poder e força à besta. Então, tudo, meus irmãos, está sendo conduzido para que um dia haja um Papa que vai governar sobre todo mundo. Talvez já tenha chegando o momento. Com essa nova eleição aí, nós vamos ver o que vai estar acontecendo, né? Esse Papa, né, dependendo, né, do caminho que ele vai trilhar, pode ser que nós tenhamos chegado ao fim. Estes, né, diz aqui, esses poderes que a besta e essas pessoas, né, esses reis, vão guerrear contra quem? Contra Jesus, que é o Cordeiro. E mais a Bíblia diz o quê? Que o Cordeiro os vencerá. Então já está decidido. Deus, olha, eu vou vencer no final. Porque ele é o quê? Senhor dos reis, Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele também, ó, Jesus disse, aqueles que estiver comigo são o quê? São chamados. Eles foram escolhidos. E eles serão o quê? Fiéis. Então nós temos que ser fiel a Jesus até o fim da nossa vida. A Bíblia nos diz, em Mateus 20, 25, 28, né, que Jesus chamou as pessoas, né, os discípulos, e disse, olha, sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles. Isso até hoje acontece, né?
E os seus grandes exercem autoridade também sobre eles. Então Jesus falou o quê? Mas assim não será entre vós. Deus, Jesus não quer que nós seguimos esse caminho. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor. Então aqui Deus está falando para nós. E nós, né, para sermos o maior, temos que ser quem serve. E quem deseja ser o primeiro, seja o quê? O servo. Esse é o princípio, né, da existência, né, do bom caminho que nós temos que trilhar e seguir. Lucas 4, 5, 8 fala, por que eu falei isso aqui? Porque diz aqui, né, que você vai servir alguém. E aqui nos diz que muitas pessoas estão servindo aqui a Satanás. Aqui diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Então a Bíblia diz aqui em Lucas 4, de 5 a 8, fala que Satanás, o diabo significa enganador, levou Jesus a um alto monte, ó, e mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. Eu não sei que monte é esse, né? E essa capacidade de visibilidade, né? E fez com que Jesus visse, né, todos os reinos do mundo. Eu acho que tem algo sobrenatural aqui. E disse Satanás o quê? Dar-te-ei todo esse poder e a sua glória. Então Satanás falou, eu vou te dar e todo o poder e a glória, porque foi entregue a mim. E aí eu fui pesquisar quem foi que entregou para Satanás esse governo. Adão. E ele diz, eu dou esse poder a quem eu quero. E Jesus, e ele ainda fala para Jesus o quê? O que você tem que fazer, Jesus? Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então Jesus, opa, não é assim não. Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito o quê? Tu adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então, esse mandamento aqui é o primeiro mandamento. Como diz, é renovado, né? Nós podemos entender, mas é o primeiro. E aí, outra passagem, Apocalipse 19, 19, 20, mostra, né, qual o propósito, né, dessa besta, né, estabelecer um governo mundial. Diz aqui, ó, a besta que eu vi e os reis da terra e os seus exércitos, vai formar um exército reunido para guerrearem contra quem? Contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e contra o seu exército. Então aqui diz, né, em algum momento, a besta e os reis da terra vão lutar contra Jesus. E diz que a besta foi tomada com ele, né, com o falso profeta. Então, no final, eles são vencidos. Que operava milagres. Então, o falso profeta, a arte dele é o quê? Operar milagres. Diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta. Então, as pessoas que receberam a marca da besta, meus irmãos, foram enganados. Mas enganados como? Deus disse que vai envia a pregação do evangelho como testemunho para todos nós. Enganar a pessoa aceitar e rejeitar a Deus. Ele está o quê? Sendo enganado. E diz aqui que essas pessoas que enganavam receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. E aí diz aqui o final do poder papal desses exércitos também de quem? Da imagem. É o quê? Foram lançados vivos no lago de fogo queimando com enxofre. Que é esse lago aí? As pessoas pensam, né, que é um lago. Eu vou lá, né? E aí eu vou e faço, né? Da forma, né, que a gente pensa, né? Esse lago de fogo aqui é o que? A Bíblia diz em Apocalipse 20, 14, que ele é o que? É a segunda morte. Que morte é essa? É a morte eterna. Era a morte que nós teríamos que ter morrido, né? Por causa do pecado. Nós não vamos morrer aqueles que aceitam Jesus. Jesus diz, olha, vocês não precisam. Né? Vocês não precisam passar por isso. Eles não vão passar pela segunda morte. Mas quem rejeitar, vai passar pela segunda morte. Então, qual o propósito que Deus quer para mim e para você? É fazer parte do povo dele. Apocalipse 14 diz, quem é o povo dele? Aqui está a paciência de quem? Dos santos. Quem são esses? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ó, tá vendo? Então, os mandamentos são importantíssimos. Mas é tudo? Não. Apocalipse 12, 17 diz também qual a característica do povo dele. E dragão, ou seja, Satanás, irou-se contra a igreja e foi fazer guerra ao remanescente da semente. Né? Ó, a semente aparecendo aqui da profecia, que é Jesus. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, Jesus já explicou que essas pessoas, né, que aceitam o testemunho de Jesus, decidem guardar os mandamentos de Deus, são o remanescente. São as pessoas que vão estar até o fim.
Apocalipse 13, 1, 2 diz que muitas pessoas vão rejeitar esse plano da redenção. E diz que, e fiquei sobre a areia do mar, vi uma besta surgir do mar. Quem é uma besta surgir do mar? O que é? O poder papal. O mar significa, né, povos, multidões, línguas e nações. Está escrito lá também no próprio capítulo, né, da Bíblia. E aí fala o quê? Que esses chifres, né, desse animal que tinha 10 chifres na cabeça, tinham o quê? Blasfêmias. E a besta que vira semelhante ao leopardo. Em profecia de Daniel, o leopardo representa o quê? O povo da Grécia. E os seus pés é como de urso, representa o quê? O povo, né, da pé de urso representa a Medo-Pérsia. E a boca, como de um leão, que representa o quê? A Babilônia. E diz que quem é que deu poder para eles? Foi o dragão. Ó. Deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Então, alguns ficam dizendo, né, que quem vai passar a ter autoridade, né, são os seres humanos. Não vai ser. E Apocalipse 13, 7 diz que outra característica, né, desse poder aqui, que a gente não vai ter dúvida quem é, ele foi permitido esse poder, né, essa besta que sobe do mar, fazer guerra contra os santos e vencer, como está lá em Daniel 7, 24, 25, né, que diz o quê? Que tem um poder, né, que vai estar perseguindo o povo de Deus, os santos, né, e vai vencer o povo de Deus. Daniel 7, 24, 25. Ó. E quanto aos chifres, aqueles 10 chifres, daquele mesmo rei, eles levantaram o quê? 10 reis, que depois levantará outro, será diferente dos 3 primeiros, vai abater os 3 reis. Quem é esse poder que surge aqui? Já a Bíblia diz chifre pequeno, é o poder papal. E no futuro, eles o que? Vai proferir palavras contra o Altíssimo, vai destruir os santos altíssimos, vai perseguir o povo de Deus. Cuidará em mudar os tempos, mudar os calendários, mudar o dia de sábado, o domingo. Tudo isso foi feito pelo poder papal. E eles serão entregues na mão do que um tempo, tempos e metade de um tempo, que será equivalente a 3 anos e meio. Então, de forma resumida, eu expliquei aí. Então, aqui diz que ele persegue o santo e vence. E vence por quanto tempo? Dando, né? A Bíblia diz que é 42 meses. Apocalipse 13, 11 diz: E eu contemplei outra besta saindo da terra, que é o poder o quê? É o poder, né, da igreja, das igrejas protestantes. Saiu da terra. Alguns mostram que essa terra aqui é um lugar deserto, onde saindo de onde? Da América do Norte. Tinha 2 chifres que diziam que eram cristãos, né, que seguiam os princípios cristãos, né? Mas na verdade a Bíblia diz o quê? Que fala como um dragão. Então não segue a Jesus. Então, a Bíblia também diz, Apocalipse 13, 16, 17, e fez com que a todos, pequenos, grandes, ricos, livres, pobres, escravos, ou seja, todo mundo, recebesse uma marca na sua mão direita ou na sua testa. Que nenhum homem possa comprar ou vender, senão a ser aquele que vê a marca, o nome da besta ou o seu nome. Então, hoje estão se investindo em tecnologias enormes, né, para estabelecer, né, determinados mecanismos, né, de leitura, né, como estão revelados, né, e nós podemos ver que aqui o plano do governo mundial está muito próximo de ocorrer. Nesse livro Mente, Caráter e Personalidade fala assim, ó, Satanás foi expulso do céu, estabeleceu o seu reino neste mundo. Então, isso é a verdade. Tudo que nós vimos até agora confirma isso. Os homens tornaram-se tentadores semelhantes. Então, de fato, é isso que acontece mesmo. Acariciam os fortes corruptores sentimentos de Satanás e exercem um poder dominante e coercivo. Então, em muitos lugares, isso está crescendo no mundo. Sob a influência desse sentimento, os homens ligam entre si, formando o quê? Olha o que você não imaginava, né? Confederações, sindicatos e sociedades secretas. Então, tudo são controlados por quem? Por Satanás. Satanás se organizou para criar confederações, criar sindicatos, criar sociedades secretas. E qual é o propósito? Nós já vimos que é fazer uma guerra contra Deus. E diz aqui, ó, no comentário bíblico, a Adventista diz: o pretenso mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? É o poder papal. E a igreja e o mundo vão estar o quê? Em corrupta harmonia. E isso já está acontecendo. E para finalizar o ato, aqui diz, né, que a grande questão está tão próxima, que estava tão próxima, é o cumprimento da lei dominical. Vai ser estabelecida uma lei
mundial tentando obrigar as pessoas a guardar o dia de guarda como um domingo e não um sábado. E a Bíblia diz que esse povo eliminará aqueles que Deus não designou. Então a Bíblia diz, meus irmãos, a gente fica preocupado com a igreja, né? Se a igreja vai até o fim ou não. Isso não importa. O que importa é nós estarmos com Deus até o fim, porque na verdade vai vir um decreto dominical e o mundo todo vai concluir essa obra. E vai haver o quê? Uma discussão que vai estender justamente essa questão. E a Bíblia diz, né, que depois disso Deus vai mandar o quê? Espírito Santo, né, na forma da chuva serôdia. Mateus 24, 12, 14 explica o que nós temos que fazer. Está se multiplicando a iniquidade. E o amor de muitos já está esfriando. Então, aquele que perseverar até o fim em fazer o que? A vontade de Deus, esse vai ser salvo. E o evangelho do reino vai ser pregado a todo mundo que em testemunho. Por que eu falo essa palavra em testemunho? Porque muitas vezes pregam, né? Só anota e pronto. Mas Deus diz o quê? É com a vida sua que você vai pregar o evangelho. Não é com panfletagem, né? Com livro, né? Isso aí são o quê? São somente artes, né? Ou seja, técnicas para fazer com que a coisa aconteça. Mas o principal é que o evangelho tem que ser pregado, né? Em todo mundo para que venha o fim. Então, Deus te abençoe, que Deus te dê um bom fim de semana, que você decida fazer parte do povo de Deus. Decida, né, guardar os mandamentos que ele estabeleceu, guardar os dias, né, do sábado como realmente deve ser guardado. Graça e paz para ti e teus familiares. Deus te abençoe e dê um bom fim de semana.